Eu acredito que pode ser que a sua experiência de igreja seja só CC Videira. Eu digo que eu tive várias experiências com igreja. E eu cheguei à seguinte conclusão: não existe uma igreja, um modelo de igreja. Você vai ver igrejas completamente distintas, igrejas completamente com estruturas diferentes. Você vai ver com rituais diferentes. Você vai ver coisas incríveis sobre igreja. Eu não tive em todas as igrejas, mas eu já tive em muitas igrejas, e eu digo que coisa boa é igreja. Coisa boa é igreja. A igreja que nós sonhamos, eu não posso deixar de falar sobre igreja. Eu nasci numa igreja presbiteriana, uma igreja e aqui não é pejorativo o nome, uma igreja tradicional, no sentido de uma igreja bem tranquila. Vocês terem ideia, nós não tínhamos, eu me lembro muito bem que quando eu participava da escola dominical, então nós íamos no domingo pela manhã na igreja e voltávamos à noite. Então de manhã tinha a escola dominical e eu tinha as minhas aulas de Bíblia. Dona Leonita, esposa do pastor Neemias Fragoso, foi a minha primeira professora de escola dominical. E ali no flanelógrafo a gente tinha, não é, as lições, as histórias, não é, as músicas que ainda estavam na minha cabeça, né? 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor, tralalalala. Aí aquela: meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus seguro. Então, histórias maravilhosas. E à noite a gente voltava para a igreja. E eu me lembro que nós éramos em 4, né, 2 filhos. Então a mamãe ficava aqui, o papai ajudava no culto. Eles sempre foram voluntários na igreja. E quando a gente tinha vontade de ir para o banheiro, a mamãe: faz aí mesmo. Esse negócio de escola dominical, não. Mamãe, né, quando dava o sono, ela dava aquele beliscão na gente. Então, essa era a igreja que eu frequentava. Pastor, o senhor gostava? Gostava. Não tinha problema nenhum. Não tive problema nenhum com relação à igreja. E aí, gente, meu Deus do céu, eu estava falando com o doutor Gabino, muitos anos aí serviu na igreja presbiteriana. Era muito engraçado, entendeu? E assim, ser crente ali era bom demais. O cara, rapaz, vou dizer, né? Então, os hinos, era fantástico, aquele piano. E aí, quando começava a cantar, você começava a cantar e começava a dormir. Não é? Então você subia, era arrebatado para os céus. Hoje dizia que a gente era arrebatado, né? Mas naquele dia a gente dormia mesmo, mas era bom demais, bom demais. Bendito o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai, aquele que com glória, aí os homens faziam, com glória, as mulheres, glória, os homens, glória, as mulheres, glória, glória, com glória. Ainda tinha era legal, e a gente chorava ainda. Igreja, não tem modelo perfeito. E aí depois a gente começou a andar nas igrejas pentecostais. Igreja pentecostais é bom demais, meu irmão. Você começa 1h, era 4 horas de culto, né? Vinha o coral das crianças, subia o coral dos adolescentes, depois o coral das senhoras, depois o dos homens, depois da igreja toda. Aí depois vai começar a pregação. Não, o irmão vai trazer uma palavra aqui. Aí vinha um irmão trazer a palavra, aí vinha um outro irmão atrás, e depois vinha outro. Agora vai pregar. Não, vinha outro dando a palavra, e daqui a pouco vinha outro, e daqui a pouco você estava 4 horas lá, meu amigo, sapateia, e glória a Deus, santo é o nome de Jesus, e era aquele negócio todo. É coisa boa, se chama igreja. Igreja Peniel, outro modelo completamente diferente, videira, poxa vida. Qual é a igreja perfeita? Não existe. Mas eu quero falar de uma igreja interessante também, completamente diferente. A igreja do pastor João Batista.
a igreja do pastor João Batista. Mateus fala sobre essa igreja, Mateus capítulo 3, eu vou ler dos versos 1 a 3 e depois eu vou ler os versos 5 e 6. Mateus 3, 1 a 3. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Verso 3. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. E aí eu vou ler os 5. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a região ao redor do Jordão. E os 6, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. No Rio Jordão. Qual a igreja que eu sonho? Não é essa igreja que ela tem um estereótipo de igreja. Não, igreja tem que ser desse jeito, numa caixa, não é colocada numa caixa. Não é essa igreja. Não é essa igreja. Por tantos anos, as pessoas tentaram encaixotar a igreja, dizendo que a igreja é dessa forma. Glória a Deus por essa estrutura, glória a Deus pela estrutura que nós temos. Nós valorizamos a estrutura, mas isso não é determinante. Glória a Deus pelas cadeiras, glória a Deus pelo som, glória a Deus pela a estrutura que a gente tem. Mas a gente percebeu nesses dias que estrutura não faz de uma igreja. Dá importância à igreja, mas não faz uma igreja. Os templos estavam fechados, os templos permaneceram fechados durante quase aí 90 dias, mas a igreja estava viva. A igreja que eu sonho, eu quero convidar você. A igreja que eu sonho, eu quero convidar você. E aí passa a ser a mensagem de hoje, a igreja que nós sonhamos. A igreja que nós sonhamos. Essa igreja que ultrapassa os domingos. Primeira coisa, a igreja que eu sonho. A igreja que nós sonhamos. A igreja que ultrapassa aos domingos. Falar de domingo, que coisa maravilhosa. Eu louvo a Deus pelos domingos. Agradeço a Deus pelos domingos. Eu e a Nenê, nós fomos criados dentro de uma igreja, de uma família que sempre nos levou para a igreja. Então, desde que eu tive se eu volto no meu passado, desde a minha infância, na minha cabeça, eu já estava dentro de uma igreja. A Neném também da mesma forma. Não é sobre regra, vocês me conhecem, não é porque tem que ser, não é porque é obrigado. Mas eu e a Neném, nós temos tanto essa questão da igreja e o domingo, que mesmo que a gente esteja viajando, mesmo que nós estejamos em algum lugar, domingo para a gente é a igreja. Domingo para a gente se refere o quê? Buscar o Senhor. Tudo bem que você vai dizer assim, mas pastor, todos os dias a gente busca. Você sabe o que é que eu estou dizendo. Você sabe o que é que eu estou falando. E assim, a igreja, glória a Deus pelos domingos, glória a Deus pelos domingos, mas a igreja que eu sonho é essa igreja que não é voltada apenas para o domingo. Ela celebra nos domingos, mas ela está além dos domingos. Ela é forte de segunda a sábado. Ela não vive debaixo de um calendário. Ela é viva em janeiro, ela é viva em fevereiro, ela é viva em dezembro, em julho. Não é só 2020, ela está atípica, ela é atemporal. Ela não vive debaixo de um tempo. Ela vive porque ela carrega a presença de Deus. A igreja que eu sonho é essa. E quando você olha no verso 1, você vai ver, Mateus 3, 1, você vai ver, naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Naqueles dias, naquela época, naquele tempo, surgiu João Batista e aí ele começa essa igreja. Qual era o dia dessa igreja? Como é que funcionava essa igreja? E a estrutura dessa igreja? E gente, por favor, me permita repetir novamente. Glória a Deus pelas estruturas, glória a Deus pelos templos, glória a Deus pelos terrenos. Nós queremos e precisamos de prédios, sim, iremos cada vez mais procurar prédios. Nós vamos estar nesses prédios, vivendo como igreja.
Mas a igreja que é o sonho, essa igreja que ela é viva, independente de prédio. Ela está nas escolas, ela está nas faculdades, ela está dentro da política, ela ultrapassa, ela está presente nos condomínios, ela está presente nos hospitais, ela está presente no fórum, ela está presente no legislativo, ela está presente em todos os lugares, ela está presente, porque a igreja que eu sonho, ela é a igreja que ela é atemporal, porque ela carrega a presença. O que faz diferença na igreja não é a estrutura que faz presente, o que faz diferença em uma igreja é a presença manifesta de Deus. E, gente, podemos ter som, podemos ter LED, podemos ter estrutura, mas se Deus não está presente, não adianta de nada. Se eu não tenho uma experiência com Deus, não adianta de nada. Eu oro por uma igreja onde a presença se manifesta, e porque ela se manifesta, ela muda a minha vida, ela muda a sua vida, ela transforma a minha vida e a sua vida. Ei, gente, eu louvo a Deus e eu quero declarar sobre a sua vida. Já pensou? Já pensou se eu e você, a gente vive essa igreja, a gente celebra os domingos, a gente celebra as estruturas, a gente agradece a Deus pelas estruturas, mas quando nós, aonde eu e você, nós estaremos, onde você vai estar, onde você vive, ali, você é chamado para manifestar a glória de Deus, você é chamado para manifestar o poder de Deus. Você não se resume a um calendário, você não foi chamado para estar em um lugar, você foi chamado para viver uma experiência com Deus. É essa a igreja que eu sonho. Eu quero que você sonhe com essa igreja forte, essa igreja avivada, essa igreja poderosa, essa igreja que carrega a presença, que manifesta a presença de Deus. E porque ela é forte, ela é atemporal, ela não depende também de lugar. Ela é uma igreja atraente. Ela ultrapassa os domingos, ela é forte de segunda a sábado, ela é forte em todos os lugares, mas ela é uma igreja atraente. E, gente, a igreja de João Batista estava no deserto. Eu já fui para deserto, eu conheço alguns desertos, alguns não, né? Pelo menos uns 2. Eu nunca vi coisa linda em deserto. É bonito quando a gente chega lá, mas quem mora lá diz assim, eu não sei o que esse pessoal vem fazer aqui. Entendeu? Não tem nada no deserto, gente. Não tem nada no deserto. Não tem nada no deserto. Se tiver alguma coisa, não é deserto. Assim, e essa igreja estava no deserto. Qual é a estrutura dela? Nada. E o que atraía nessa igreja? No versículo 5, Mateus capítulo 3, verso 5, diz assim: a ele vinha gente de Jerusalém, toda a Judéia e de toda a região do Jordão. Noutra tradução diz assim: Jerusalém, Judéia, Galiléia, gente de todos os lugares. E a Bíblia diz: a ele vinha. Vinha para quem? Por causa de João Batista. Eu oro para essa igreja que é forte. Ela não depende de tempo, não depende do lugar, não vive o calendário, não é sobre dia, ela é forte aonde é, porque nós somos essa igreja e carregamos a presença e manifestamos a presença. E eu sonho com a igreja que atrai. A minha pergunta é, você tem um tipo de vida que as pessoas gostariam de ter? Vou fazer essa pergunta mais uma vez. A sua vida é uma vida que as pessoas querem ter? Querem ter? Gente, eu oro, eu sonho por essa igreja onde as pessoas olham para a minha vida e a sua vida e elas têm um desejo de ter a nossa vida. As pessoas olhem para a minha vida e para a sua vida e desejam o que a gente tem. Não estou falando sobre bens, eu não estou falando sobre recursos, eu não estou falando sobre coisas. Eu não estou falando sobre isso.
Eu estou falando sobre a sua vida. As pessoas olham para você e dizem assim, eu quero ter a sua vida. Atrair as pessoas pelaquilo que a gente carrega, atrair as pessoas pelaquilo que a gente é, atrair as pessoas pelaquilo que a gente faz, atrair as pessoas pelo jeito que a gente é, mas também atrair as pessoas pela tranquilidade, pela leveza, atrair as pessoas pela cortesia, atrair as pessoas pelo tratamento. A gente ser esse tipo de gente que as pessoas dizem assim, gostam de estar conosco. Por quê? Porque eu não acuso ninguém, porque eu não aponto ninguém, porque eu não sou aquela pessoa que dá e que acredita no poder da regra. Não pode fazer, não, isso também não. A gente não é sobre não poder fazer, é sobre você conhecer alguém e essa pessoa que se chama Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, vai dizer o que é que você tem que fazer ou não fazer. Eu oro por essa igreja, gente. Eu amo o que o autor do livro de Atos, Lucas, ele fala no capítulo 10, verso 28. 10, 28. Aqui o cenário é o seguinte, Pedro ele tinha uma lei. Pedro dizia assim, vocês sabem que, eu vou ler esse texto, Atos 10, 28. Vós bem sabeis, que eu vou ler na minha tradução, que é proibido a um judeu a juntar-se ao mesmo. Atos 10, 28. Assim, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se. E aí, associar-se a um gentil, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me demonstrou. Ei, gente, olha esse texto aí. Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se, ou mesmo se juntar. E o texto continua. Ele diz assim, mas Deus me demonstrou. Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Em outra tradução, a nenhum homem, você vem a dizer que ele é comum ou imundo. Mas Deus, diga comigo Deus. Vamos lá, gente, diga aí comigo Deus. Quem foi que disse para Pedro Deus? Pedro disse assim, eu tenho uma lei. Na minha lei, tá certo? Diz o seguinte, que eu não posso nem falar, nem me associar-se com um judeu. O contexto aqui, ele estava a caminho de Cesareia Marítima, uma cidade pagã, onde tinha um homem chamado Cornélio, primeiro gentil. E ele disse assim, eu não vou, não me associo. E Deus disse assim, vai sim. Porque se você está dizendo que tem essa lei, eu acredito que o papo que Deus teve com Pedro, que Jesus teve com Pedro ali naquela visão, foi assim, Pedro, você disse que tem uma lei, de onde é que vem essa lei? Porque eu nunca fiz isso. Fiz? Eu fiz isso? Quando você me negou, eu destratei você? Não, Jesus. E você esteve comigo lá no templo, quando aquela mulher veio e ela foi flagrada de adultério. Foi que eu fiz. Realmente. E aquela? Não, realmente. E que lei é essa, Pedro? Que lei é essa? E gente, eu sonho com essa igreja, essa igreja que atrai. Porque nós amamos as pessoas. Porque nós servimos as pessoas. Porque não acusamos as pessoas. Porque tratamos as pessoas como Jesus trata. Porque nós acreditamos nas pessoas. Se tem algo que na nossa igreja é uma frase nossa, a gente prefere errar acreditando nas pessoas do que acertar apontando e julgando. Mas pastor, mas não vai falar? Não, vou não. E não vai falar também não. E aquelas pessoas, não, vamos não. Mas por quê? Porque Jesus não falou. Mas, não, porque Jesus não falou. Kennedy Hagin diz uma coisa interessante. A gente ensina muita coisa que Jesus ensinou pouco. Na verdade, ele diz assim, nós falamos muito do que Jesus falou pouco. E falamos pouco o que Jesus falou muito. Por que a gente não fala? Porque Jesus
nem falou. A gente crê no poder do Espírito Santo. A gente crê no poder da palavra. A gente crê no poder do amor. A Bíblia diz que é a bondade do Senhor, está na Bíblia, a bondade do Senhor que leva ao quê? Ao arrependimento. É a bondade do Senhor que leva ao arrependimento. Tiago, irmão de Jesus, diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu sonho com essa igreja forte, essa igreja viva, essa igreja que carrega a presença. E porque carrega a presença, ela é atraente. Ela não julga, ela não aponta, ela atrai as pessoas. Ela atrai as pessoas. A gente ama essas pessoas do jeito. Não é pela cor da pele, não é pela classe social, mas essa igreja que atrai. E as pessoas vão vir por causa de você. Escute isso aqui. As pessoas virão por sua causa, mas ficarão por causa de Jesus. Ele diz assim: a ele vinha de todos os lugares. A ele. Para quem? Para João Batista. Mas permaneciam por causa de Jesus Cristo. Terceira coisa, eu sonho com essa igreja. Essa igreja que ela é forte em qualquer lugar, qualquer tempo, muito mais forte de segunda a sábado do que no domingo. Essa igreja que carrega a presença, e por causa da presença ela atrai as pessoas, porque ela ama, porque ela não julga, porque ela serve, porque ela abraça, porque ela acolhe, porque ela crê no poder do Espírito. Mas essa igreja, eu sonho com essa igreja que tem uma mensagem que transforma. Que tem uma mensagem que transforma. As pessoas vêm, elas sentam, elas são atraídas, elas chegam até a gente, por causa da gente, por causa do nosso testemunho. Elas querem a nossa vida, querem aquilo que a gente tem. E quando elas chegam e assim, tem algo que eu tenho que você acha que você não pode ter. A mensagem que eu tenho é que aquilo que você precisa, Jesus Cristo. Jesus Cristo. E a Bíblia fala que a mensagem de João Batista era a mensagem de Jesus. Até porque as pessoas o confundiam com o Cristo. Ele é o Cristo. Eu não sou o Cristo. Eu falo dele. Ele era bem claro. Eu não sou o Cristo. E a mensagem que ele carregava, quando ele falava de Jesus, as pessoas se arrependiam. Arrependimento, mudança de mentalidade. O que é arrepender-se? Não, você precisa se arrepender. Você precisa se arrepender. O que é arrependimento? É mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade por quê? Mudança de mentalidade por causa de Jesus Cristo. Por causa de Jesus Cristo. Eles arrependiam-se e eles tomavam uma iniciativa de se batizarem. Ou seja, confirmação de uma vida transformada. Eu oro por essa igreja forte, muito mais do que os domingos. Eu oro por essa igreja atraente. As pessoas vêm por causa da sua vida, do seu testemunho, da sua forma de viver. Mas essa igreja que quando as pessoas se chegam para a gente tem uma mensagem. E quando elas se deparam com a mensagem de Jesus, é Jesus que transforma. Eu acho interessante algumas conversas de Jesus. Uma que me chama a atenção é a conversa que ele tem com Zaqueu. A Bíblia é muito específica. O autor, escrevendo sobre essa visita de Jesus com Zaqueu, fala que quando Jesus Cristo entra naquela casa, Zaqueu se levanta e diz: Senhor, eu quero restituir as pessoas que eu enganei, que eu tirei, que eu roubei, que eu maltratei. E ele disse: e eu quero também doar. Eu quero doar. Eu quero ser generoso. Eu tenho absoluta certeza que Jesus Cristo não exigiu disso. Não exigiu isso de Zaqueu. Por quê, pastor? Porque pelos exemplos de Jesus. Ah, pastor, mas teve teve só um. Que disse: como é que eu vou para o céu? E Jesus olhou para o coração dele e disse assim: ele não quer ir para o céu porque para ele o céu
dele é o dinheiro. E Jesus diz assim: você quer ir para o céu? Você sabe o mandamento? Eu sei tudo. Legal, desde a minha adolescência. Ok. Ele disse sim, então dê tudo que você tem e vamos para o céu. E se aquele homem, que é dito como o jovem rico, tivesse dito assim: eu dou. E Jesus olhasse para o coração dele e percebesse sinceridade, e ele dissesse assim: eu dou, Jesus, eu dou. Eu tenho absoluta certeza que Jesus iria chegar para ele e dizer assim: precisa não. Como? Não precisa dar não. Mas eu quero dar. Disse, não. Eu queria só testar o seu coração. Agora eu percebo que o seu coração é meu. O seu coração não é de outra pessoa. Não é de bens e dinheiro. E gente, voltando à história de Zaqueu, por causa de Jesus, a vida de Zaqueu foi transformada. Por causa de Jesus, aquela mulher samaritana foi transformada. Por causa de Jesus, a minha vida e a sua vida foi transformada. Por causa de Jesus. Não foi imposição, não foi uma regra, não foi porque me disseram, não. Por causa de Jesus Cristo. Eu oro por essa igreja que aponta para Jesus, que foca em Jesus, que fala de Jesus, que acredita que a mensagem do Evangelho mais poderosa é a mensagem de Jesus. Paulo, escrevendo no livro de Romanos, disse: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. O poder de Deus para salvação. A mensagem de Jesus, ela é bela, mas ela tem um poder, uma eficácia. Eu oro por uma igreja que não abre mão de falar de Jesus, não abre mão de confiar em Jesus, não abre mão de apontar para Jesus, não abre mão de ensinar sobre Jesus, não abre mão de dizer é Jesus Cristo, não abre mão que você precisa é Jesus, o que você precisa é Jesus. E me permita, uma igreja exagerada, e aí eu troco essa palavra exagerada, intencional. Tudo que a gente faz é sobre Jesus Cristo, porque a gente crê que a mensagem é poderosa. Como ser isso, pastor? Como ser? Essa igreja forte, de sábado, de segunda a sábado, essa igreja atraente. A gente precisa se fortalecer em bons relacionamentos, relacionamentos saudáveis. Por isso que na nossa igreja, GC não é um método, GC é uma cultura. Porque a gente acredita que quanto mais perto e próximas com pessoas saudáveis, nós vamos tornar pessoas saudáveis também. Quanto mais próximo com pessoas que são humanas, a gente vai poder viver a nossa humanidade, a gente pode aprender com essas pessoas, a gente vai sair mais forte. Ei, gente, como essa igreja, como a CC Videira, ela é essa igreja que ultrapassa os domingos, porque ela é forte de segunda a sábado através de relacionamentos em GCs. Como? Um profundo relacionamento com Deus. SMD, seu momento com Deus. Como ser essa pessoa atraente, como carregar a presença, como ser essa pessoa dócil, como ser essa pessoa amável, como ser essa pessoa misericordiosa, como ser essa pessoa bondosa, como agir em amor, como agir em sabedoria, como ser essa pessoa. Meu momento com Deus, seu momento com Deus. Eu não tenho que orar, não, eu gosto de orar. Você tem que ler a Bíblia? Não, eu amo a palavra de Deus. E você tem que buscar? Não, eu não tenho que buscar, eu preciso, eu quero buscar Deus. Não é porque o meu líder manda, não é porque o meu pastor manda, não é porque a minha mãe, não é porque eu tenho prazer. Já pensou se o meu momento com Deus, o seu momento com Deus for realmente seu momento com Deus? E aí, eu acredito que como relacionamentos saudáveis nos ajuda a sermos saudáveis também. Meu momento com Deus me ajuda no meu alimento espiritual, mas também plantado na casa do Senhor. Plantado na casa do Senhor. Gente, eu louvo a Deus pela existência do local, do lugar
chamado igreja. E aqui eu quero terminar com alguns depoimentos de pessoas que durante essa pandemia, e especificamente uma ou duas, me relataram, dizem: pastor, quantas vezes eu faltei o culto? Não tinha motivo, mas eu faltava os cultos. E passava o dia ali, eu ia assistir na online, mas eu tinha a oportunidade de ir para o culto e não ia. Pastor, como eu me arrependo. Como eu quero ir para os cultos hoje. Como eu quero a igreja. Como eu quero. Ei, gente, glória a Deus pela CC Videira Online. Glória a Deus pelo campus online. Glória a Deus. Mas eu louvo a Deus pela presença. Pela presença. Ei, glória a Deus pela oportunidade de a gente estar aqui juntos. Jesus ia de contínuo na casa de Deus. Quando ele foi preso, Mateus registra isso. Quando ele foi preso, ele diz assim: diariamente eu não estava no templo. Eu louvo a Deus. Eu agradeço a Deus. Salmo 92 diz que plantado na casa do Senhor nós florescemos. Plantados na casa do Senhor nós crescemos. Eu sonho com essa igreja, eu quero que você sonhe comigo também. Eu sonho com essa igreja e eu oro para que você possa se levantar e ser essa igreja relevante, essa igreja que carrega a marca, essa igreja que manifesta a glória de Deus, essa pessoa atraente, essa pessoa misericordiosa, essa pessoa bondosa, essa pessoa que ama as pessoas, essa pessoa que serve pessoas. Eu oro a Deus para que as pessoas venham a Jesus por causa da sua vida e percebam e se firmem por causa de Jesus Cristo. Eu oro para que você seja essa pessoa que ame estar com um relacionamento saudável. Eu oro para que você seja essa pessoa que ama a palavra e pratica a palavra de Deus. Eu oro para que você seja esse conhecedor da palavra de Deus. Eu oro para que você ame a igreja, esteja nessa igreja, louve a Deus por essa igreja. Eu oro pela sua vida e eu sonho para essa igreja relevante para a glória de Jesus.